Parte dessa mensagem aí, né? Vida sobre a rocha, os efeitos da vida sobre a rocha. Essa rocha é o Senhor, é a sua palavra, amém? Vamos lá em Mateus capítulo 7, abre a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 7, e vamos ver o que a palavra do Senhor diz para nós. Nós podemos sim ter uma vida espiritual, ter uma vida sobre uma rocha firme. Irmãos, pensa bem, é Mateus capítulo 7, tá? Versículos 24, enquanto você vai achando aí, eu já vou trazendo aqui a introdução para você. Você pensa nas lutas, nas dificuldades da nossa vida, gente. Pensa em quantos problemas, quantas lutas. Existem as lutas que nós mesmos, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, nós mesmos provocamos esses problemas, né? Nós mesmos provocamos algumas lutas. Existem outras lutas que não foi culpa nossa. São coisas da vida mesmo que vão vir para você, não é porque a pessoa pecou nem nada, mas são lutas que vêm, são problemas que vêm. Pensa nisso tudo, que nós passamos nesse mundo, que nós estamos vivendo nesse mundo. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele deixou aqui para nós, foi registrado aqui pelos discípulos, não é? O Senhor primeiro ensinou para os discípulos a respeito de uma vida, né, que pode ser fundada sobre uma rocha bem firme. Nesse ensinamento aqui que ele falou, olha, a vida do homem sensato é comparado a um construtor sensato, que ele construiu a sua casa sobre uma rocha bem firme, numa rocha sólida, que então veio o vento, depois correram os rios, e veio a tempestade, combateram, a palavra de Deus diz, combateram. Imagina as coisas nesse mundo lutando contra você, e não está de brincadeira não. Tanto o inimigo quanto qualquer luta que existe nesse mundo, combate contra nós mesmos, é para nos destruir, é para nos derrubar mesmo. E qual é a única opção que nós temos? Amém? Qual é a única opção que sobrou para nós? Nós temos essa opção, nós não precisamos fracassar. Você não precisa perder a sua alma, também não levando para esse lado, você não precisa ser fracassado na vida. Nós podemos construir a nossa vida sobre uma rocha firme, ok? Aqui fala casa sobre a rocha, tem gente que prega muito sobre família, nisso aqui na casa sobre a rocha, mas isso aqui está se referindo a uma vida pessoal mesmo. Essa construção de uma vida espiritual, de uma vida sobre o Senhor Jesus, sobre a palavra do Senhor Jesus, que vai influenciar, que vai refletir em todas as áreas da nossa vida, que vai causar o efeito em todas as áreas da nossa vida, amém? Dito isso, vocês fiquem de pé junto comigo agora em reverência à palavra do Senhor, já encontraram, né? Mateus capítulo 7, versos 24, vamos ler esses versículos aqui. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, olha só, correram rios e sopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Quer dizer que nós temos essa opção, não é, irmãos? Nós temos essa opção de nós construirmos as nossas vidas, colocarmos as nossas vidas sobre alguma coisa bem sólida nesse mundo, para que quando vier o vento, quando correr os rios, quando soprar, quando descer a chuva forte, vir as lutas, vir aqueles problemas que não foram causados por você, mas até mesmo aqueles que foram causados por você, pode acontecer, mas quando você está no caminho certo, quando você está colocando a sua vida sobre uma rocha firme, essa sim que é verdadeira. Não é baseado em ensinamentos de psicologia que pode ajudar, não é baseado em ensinamentos de budismo, não é baseado em qualquer outra coisa de pensamentos positivos que pode ajudar, mas não é o suficiente. Mesmo assim, quando vier o vento de verdade, essas pessoas não vão conseguir ficar de pé,
porque esses ensinamentos, todas essas técnicas, elas podem ser boas, amados, podem ajudar muito, mas não vai ser suficiente quando aquele vento de verdade soprar, ou quando o diabo se levantar contra a sua vida. A única coisa que vai nos manter de pé, vai ser o quê? Vai ser a sólida rocha da palavra de Deus nas nossas vidas, amém? Glórias a Deus. Então vamos orar nesse momento agora. Precioso Pai, eu oro nesse momento, Senhor, te pedindo que o Senhor fale o coração dos teus filhos, Pai, que o Senhor quebre, Pai, meu Deus querido, toda a fortaleza do inimigo. Meu Deus querido, se o inimigo tenta confundir ou enganar alguém, eu te peço, Pai, revela através da tua palavra, dá força ao cansado. Meu Deus, cura, Senhor, abençoa os lares, Pai. Meu Deus, nos estabelece, nos fortalece e nos firma nessa rocha sólida, que é o Senhor Jesus, que é a tua palavra, Pai. Meu Deus, nós oramos nessa hora, meu Deus, te pedindo que o Senhor envie a tua palavra, Senhor, de poder na vida dos teus filhos. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Jesus, amém. Podem se assentar, amados, pode se assentar. Eu vou pedir a você que dê ao Senhor e a sua palavra um forte aplauso de louvor, amém, a Ele, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, semana passada, nós falamos para os irmãos que a vida sobre a rocha, ela vai produzir efeitos nas nossas vidas, e o primeiro efeito que eu falei é o efeito da proteção e preservação da família. Eu não vou repetir isso para você, só estou apenas relembrando a proteção e a preservação da família. Essa instituição criada por Deus, essa instituição colocada, estabelecida por Deus aqui nessa terra, que ela só pode funcionar quando nós vivemos uma vida sobre a palavra. O casamento, ele só vai dar certo, ele só vai se manter em meio a tantas lutas, em meio a tantas dificuldades nesse mundo, amados, tantas coisas que tentam combater de frente, essa chuva forte, esses rios aqui, esses ventos aqui, e combateram contra ela. Combate contra o quê? Combate contra o casamento, que é uma instituição estabelecida pelo próprio Deus, para que as pessoas mesmas possam ser felizes, para que as pessoas mesmas possam ter o seu apoio, mesmo que os casamentos, as famílias tenham problemas e tenham dificuldades, mas uma pessoa que vive sozinha, ela vai ter muita dificuldade. Eu digo realmente alguém que deu a hora de casar, que passou muitos anos, eu digo alguém que tem 40 e poucos anos lá, e a pessoa não tem um casamento, ela vai ter mais dificuldade, ela não vai ter o seu apoio. Então isso vem para que nós possamos ser fortalecidos, mas o inimigo combate contra isso. Então eu disse para você que quando nós tivermos as nossas vidas sobre a rocha, a nossa família, ela vai estar protegida, vai haver proteção e preservação, tanto pessoalmente, tanto para você, diga para mim, quanto para a sua casa. Essa bênção vai se estender aos seus parentes, aos seus filhos, vai se estender ao seu marido, se não for crente, ou à sua esposa, se não for crente. Não é o caso dos irmãos aqui, mas pode ser de uma outra pessoa. Mas qual é a outra bênção? Vamos logo ao próximo efeito, de uma vida sobre a rocha. Qual é o próximo efeito que pode provocar uma vida sobre a rocha? Abra a sua Bíblia aí então, em Mateus, vamos ver aqui, em Mateus capítulo 8, olha só, houve uma ocasião em que o Senhor Jesus, ele foi interpelado por um capitão romano, um centurião romano, um homem que coordenava pelo menos 100 soldados. Então esse centurião, ele chegou para Jesus e disse, ele entrou em Cafarnaum, quando Jesus entrou em Cafarnaum, esse centurião procurou Jesus, está no versículo 6, isso que eu vou ler agora, dizendo assim, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Quer dizer, era um problema espiritual e era um problema de saúde. Aquele problema espiritual estava prejudicando a saúde daquele homem, ok? E no versículo 7, Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde, eu vou até lá, eu vou curá-lo. Jesus imediatamente estava sempre pronto para atender e disse, olha, então tudo bem, eu vou até a tua casa, eu vou curá-lo. Aí no versículo 8, aí vem a resposta simplesmente surpreendente desse homem aqui. Ele não era judeu, lembre-se, os judeus conheciam a lei, os judeus conheciam, para quem gosta de usar o nome, muita gente está usando aí pelas internet aí, é a Torá, lembrando aos irmãos que a Torá nada mais, nada menos não estou desvalorizando não, estou dizendo que a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João.
Então, no Antigo Testamento, só tinha esses livros aí. Só tinha, então, a Bíblia, eram só esses 5 livros. Então, quando alguém quisesse obedecer a Deus, quisesse aprender a palavra de Deus, tinha que conhecer esses 5 livros. Com o passar do tempo, Deus foi inspirando homens e mulheres, ou melhor, Deus foi inspirando os seus profetas, né, colocando neles a sua palavra no coração deles e na sua boca, e outros livros começaram a ser escritos. Por exemplo, os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Moisés recebeu inspiração divina. Depois os outros livros foram sendo escritos, sendo que a regra é que nenhum livro que possa se dizer, olha, esse livro aqui, ele é de inspiração divina. Nenhum livro que está na Bíblia, ele pode contradizer os primeiros 5 livros. Essa que é a regra. O apóstolo Paulo sabia disso. Ele disse, não, aquilo que eu estou escrevendo para vocês não contraria e não combate o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros. Mas naquele momento, só os judeus conheciam. Os povos gentios, os povos pagãos, eles não tinham conhecimento da palavra, para que eles pudessem ter fé. Você só pode ter fé e se aproximar de Deus, quando você ouve da palavra de Deus, seja muito ou pouco. Se a pessoa ouviu muito, mas ela nunca acredita, sabe? Ela ouve, mas entra por um ouvido e sai pelo outro, então ela não tem muita fé. Ou se você ouvir a palavra de Deus distorcida, modificada, com a inserção da opinião humana, também não vai resolver nada. Mas a palavra de Deus diz que se você, mesmo que seja pouco, mas aquilo que você está ouvindo, você prestar atenção, e isso descer para o seu coração. Quando fala coração, não é o membro que fica no meio do seu pulmão aí, bombando o sangue, não. Fala é o seu espírito, isso aí desce para o seu espírito, então vai funcionar mais do que muita gente que conhece muita coisa da Bíblia, muitos versículos, mas essa pessoa não acredita e não cumpre. Mas se você ouve um pouquinho e você acredita, já funciona. O ponto é esse, irmãos, que esse centurião, que era um romano, ele não conhecia da lei. Ele não conhecia, porque eles não pregavam para outras pessoas até então. Até depois da ressurreição, o apóstolo Paulo começou a pregar para as outras nações. Por isso que nós recebemos, por isso que eu posso pregar para você. O primeiro a fazer isso foi o apóstolo Paulo, pregador dos gentios. Glórias a Deus pela vida de Paulo. Pedro, Tiago, João, esse pessoal, eles eram apóstolos de Jesus, mas queriam pregar só em Jerusalém, mas por isso que houve um concílio, para que aquilo que Paulo estava fazendo também fosse feito para os gentios. Vamos analisar aqui, para ver se nós vamos então levar essa palavra para os gentios. Será que aqueles homens, gente, pensa bem, que estiveram todo o tempo com Jesus, Jesus sempre pregando para pessoas que não eram judias, ele pregou para o romano, ele pregou para a mulher sirofenícia, ele pregou lá em João capítulo 4, né, para a mulher cananeia, ele pregou para uma porção de gente, a mulher samaritana, digo. Então será que eles não perceberam que o evangelho era para ser pregado para todo mundo? Paulo já chegou levando a mensagem. Então o que era surpreendente é o seguinte, esse homem aqui que era só romano, ele deu essa resposta aqui, tudo isso para chegar agora a ler o versículo, né? E o centurião respondendo disse, Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. O ponto é esse aqui, o coração dessa história aqui é esse aqui, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Diz uma palavra. Irmãos, isso aqui é incrível, porque ele estava colocando fé na palavra, ele mesmo deu a explicação. O que ele está explicando aqui, para mim não é tão importante, mas isso aqui que ele falou, diz apenas uma palavra, que o meu servo ele vai sarar. O que quer dizer? Que esse homem, ele acreditava tão piamente, que Jesus tinha autoridade, porque ele ouviu falar, ou talvez até tivesse visto. Ele acreditava que se saísse a palavra da boca daquele homem, o Senhor Jesus, Jesus dissesse, vai acontecer, e ele acreditava que ia acontecer. Aí ele explicou o porquê, pois também eu sou homem sobre autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isso, e ele o faz. Olha como é que Jesus se sentiu, e maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei
tanta fé, glória a Deus. A atitude daquele homem foi de acreditar na palavra de Jesus. Irmãos, Jesus estava dizendo que ele não encontrou alguém que se comportasse assim, alguém que acreditasse assim, ele abrir a boca e falar, e a pessoa confiar que vai acontecer. Amados, quando nós temos uma vida sobre a palavra de Deus, agora voltando lá para o começo da mensagem, quando nós temos uma vida sobre a rocha, quando você, quando sua casa estão sobre o Senhor Jesus, e sobre a palavra do Senhor Jesus, o que vai acontecer é que você vai preservar a sua salvação, é que possivelmente sua família não será destruída, Deus vai resguardar tua família, tua casa. Isso não somente vai se estender para a sua salvação da sua alma e da sua família, como também você pode receber o poder de cura na sua vida em nome de Jesus. O poder de Deus para restaurar a sua saúde pode ser liberado por causa da palavra de Deus. Mas como, irmãos? Jesus curou pessoas que nem tinham muito conhecimento, é verdade. A mulher samaritana não conhecia muito, conhecia um pouco, mas não conhecia muito. Esse homem aqui, certamente que ele não conhecia muito da lei, mas ele sabia que um homem pode representar uma autoridade em uma certa área, e ele sabia que Jesus era autoridade em expulsar demônios, ele sabia que Jesus era autoridade em curar os enfermos, ele sabia que Jesus era autoridade na palavra de Deus e no livro, no livro e nas leis que aqueles escribas e os fariseus ensinavam. Só que o próprio povo sabia que os escribas e fariseus ensinavam, mas não tinham autoridade. Eles falavam, talvez ensinassem bem, mas quando você pratica aquilo ali, o peso da sua autoridade fica maior. Aquele homem viu que Jesus tinha autoridade naquilo que ele estava falando. Ele disse: Senhor, pode falar daí mesmo, Senhor, eu sou um homem miserável, eu sou um pecador, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra que o meu servo vai sarar. Foi essa fé desse homem, fé magnífica, que não, ele nem era judeu, ele nem era alguém pertencente ao povo de Israel, mas é que ele acreditava no poder da palavra. Eis aqui um exemplo de uma vida que pode ser estabelecida sobre a palavra. Acredite em toda a palavra de Deus. Não há nada na palavra de Deus que precise ser mudado, não há nada na palavra de Deus que precise ser restaurado, amém? A menos que seja um erro de português, quando alguém escreveu, só isso, um erro de português. Quando a palavra de Deus ela vem para a nossa vida, mesmo porque ela está colocada no céu, e lá no livro de Salmos diz assim: para sempre, ó Senhor, está fixada a tua palavra nos céus. Se Deus fala alguma coisa, não tem como ser mudado. Um homem pode chegar aqui e escrever uma outra coisa, ele pode até fazer isso, mas não vai produzir fé. Mas, meu irmão, quando aquele homem, ele resolveu confiar piamente na palavra do Senhor Jesus, o que isso provocou foi a cura do seu servo, foi a cura do seu criado lá na sua casa, no mesmo instante que Jesus abriu a sua boca para dizer, então ele está curado. Olha o que diz o versículo número 13, então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste será feito, e naquela mesma hora o seu criado sarou. Você pode ter cura para o teu corpo, porque se a sua vida for sobre a palavra de Deus, não somente Deus vai ter salvação para você, mas como o poder de Deus pode vir liberado mediante a palavra de Deus, que é aprofundada no teu coração, e isso vai entrar nos teus ossos, isso vai sacudir a tua circulação, isso vai tocar em você da tua cabeça até a planta dos seus pés, e Deus vai lhe dar saúde no nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos dar um forte aplauso, louvor ao nome do Senhor nessa noite, amados. Aleluia. Aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Glórias a Deus. É verdade, vai dar tudo certo em nome de Jesus. A vida sobre a palavra, ela vai liberar o poder de Deus para curar você e para proteger. Vai ser uma intervenção divina para te livrar do laço de morte. Veja só, esse criado aqui, gente, me diz uma coisa, ele ia morrer ou não ia? Ou será que esse garoto aí estava só com febre? Aí esse capitão romano, ele saiu de casa procurando Jesus, onde Jesus estivesse, por uma simples febre ou dor de cabeça. Será que era isso? Não. Esse rapaz estava à beira da morte. Quando esse homem, ele olhou, ele deve ter visto que era um criado, um jovem de valor. Falei, não posso, vou procurar aquele Jesus então, porque ele tem autoridade como eu tenho autoridade. Eu obedeço àqueles que estão acima de mim, e eu dou ordem àqueles que estão abaixo de mim, me obedecem.
quando nós obedecemos no reino espiritual, nós também ganhamos autoridade, ok? Você só consegue ter autoridade quando você obedece àqueles que estão em autoridade maior do que você. Aí, então, você tem autoridade nas outras coisas que estão abaixo de você. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus. Sabe que Jesus deu esse tipo de elogio aí? Somente esse tipo de elogio foi exatamente para duas pessoas que não eram judeus. Já falei isso aqui para os irmãos, né? Duas pessoas que não eram nem judeus. Olha, vamos ver lá em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 28. Foi para quem? Foi para aquela mulher cirofenícia. Ela foi chamada por Jesus, ela foi citada por Jesus, a fé dela, como uma grande fé. Uma grande fé. Vamos lá, no versículo 28, Mateus 15, a história está em Mateus 15. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Eu estou indo logo no versículo principal, tá? Não estou lendo a história não. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Se você pedir alguma coisa para Deus, que está de acordo com a sua vontade, vai ser atendido de imediato, vai acontecer. E se for alguma coisa que você precisa esperar, é só aguardar, que vai chegar a hora. Aqui diz, ó, e desde aquela hora sua filha ficou sã. Então, só para o centurião que Jesus disse, né, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, que tem uma tradução que diz, encontrei fé como esta, que significa fé incomparável. A fé que Jesus viu na vida desse centurião, foi citada por Jesus, foi traduzida como fé incomparável. Olha, eu não tenho nenhuma outra fé para comparar com esse tipo de fé. E a fé daquela mulher, da mulher cirofenícia, clamando pela sua filha, atormentada, perturbada, era um caso perdido, mas aquela mulher ouviu falar de Jesus. Jesus é todo poderoso, Ele cura, Ele liberta. Não se trata de religião, não se trata de mais um líder religioso, não. Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o Filho de Deus, a unção de Deus para salvar, restaurar e libertar está sobre Ele, e aqueles que Jesus dá essa autoridade, podem fazer a mesma coisa que Jesus. Expulsaremos demônios, colocaremos as mãos sobre os enfermos, e eles sararão, as pessoas ficarão libertas, elas ficarão renovadas e estabelecidas pelo poder e pela autoridade de Deus que está sobre as nossas vidas. Fé incomparável. E Jesus disse, uma grande fé, mulher, grande é a tua fé. Pessoas que nem eram judeus. Sabe por que eles não receberam essa qualificação de fé? Porque eles tinham tanto foco nas leis. A lei é importante, a lei é boa, amados, mas você não pode cumprir a lei, ok? Então você tem que colocar os seus olhos em quê? Em Jesus. Hoje em dia eu vejo muito na internet, né, porque eu assisto vários estudos, eu vejo muito na internet, pessoas dizendo assim, os pastores não estão pregando a Torá, os pastores não estão pregando a Torá, os pastores não estão pregando a lei, tentam desqualificar igrejas que pregam o Evangelho, né, mesmo que de denominações diferentes, né, então as palavras desses homens são palavras persuasivas, né, eles estão deixando, não estão falando esse assunto para o povo, mas irmãos, eu fico pensando, eu falo com a minha esposa, falei, gente, mas veja bem, a variedade de assuntos que é pregado nas igrejas evangélicas, quem diz, pastor não fala disso pastor não fala, né? Então quer dizer que as igrejas evangélicas que foram fundadas, muitas foram fundadas há mais de 100 anos, então tem pastor aí pregando desde que não sei quanto, pregando aí, né? Quer dizer, mais de 100 anos tem essas denominações que você conhece, mas há 200, 300 anos, 400, desde a época de Martinho Lutero, que foi aquele padre que provocou a reforma protestante, porque a igreja católica, ela lia a Bíblia em latim, e ninguém tinha a Bíblia. A primeira Bíblia, na verdade, ela foi publicada lá na Alemanha, lá em Manaís, não sei se a pronúncia é essa, né? Manaim ou Manaís, é uma coisa assim, foi a primeira publicação, né? Então, quando Martinho Lutero, que era um padre, né, conservador e tudo mais, uma Bíblia caiu na cabeça dele quando ele estava estudando naquela biblioteca, e caiu naquela passagem, dizendo que a salvação é pela graça, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. O Espírito Santo sacudiu o seu coração, ardeu o seu coração, ele começou então a pregar a palavra de Deus, aí daí vieram outros pregadores, né? Sabe como é que é? Sabe como é que é o ser humano, não sabe? O ser humano gosta de competir. Chega alguém e aquela pessoa ali
ela cavou aquele poço ali, sabe? Ela foi de frente, ela colocou a sua cara a tapa. Depois que Martinho Lutero, ele fez isso, começou a aparecer vários outros pregadores dizendo, essa aqui é a verdade, essa outra tal que é a verdade. Apareceram vários outros depois, Calvino e outros mais. Não, agora eu vou explicar para você o evangelho, vou explicar para você como que funciona a salvação, ok? Então, mas a gente não vai entrar nesse assunto hoje aí não, ok? Mas a fé, ela vai vir da palavra de Deus. A lei é boa, a lei na verdade, ela é perfeita, mas você não vai conseguir cumpri-la. Só um homem conseguiu cumprir. Então nós temos que fazer o quê? Colocar os nossos olhos na palavra de Deus, colocar os nossos olhos em Jesus, estabelecer a nossa vida e a nossa fé no Senhor Jesus, para a nossa família ser protegida e preservada. Para chegar no final disso tudo, porque, amados, a eternidade é um tempo sem fim. Se a palavra de Deus diz que Jesus é Pai da eternidade, pensa numa coisa, Pai da eternidade, quer dizer, a eternidade ainda é filha dele ainda, né? Imagine a eternidade, é um tempo que não se conta. Nós vemos uma contagem de um tempo. Foi estabelecido aqui no nosso mundo, né? No nosso reino, contagem de tempo. Nessa atmosfera aqui, há contagem de tempo. Eu já ouvi falar que quando pegam aqueles homens, né? Esses semi-astronautas, eu vou falar semi, tá bom, gente? Porque isso aí já é uma outra história, né? E os colocam em órbita, né? Numa outra ocasião a gente explica como que funciona essa órbita. Ah, Davi, não precisa explicar, eu sei como é que é, a nave fica suspensa ali, tem mais coisas que você, é isso, mas tem outros detalhes que não são falados, né? Se você for ver no próprio site da NASA, você vai ver como que eles ficam suspensos. Quando um semi-astronauta, ele está ali, né, vamos dizer que está fora da atmosfera, 400 quilômetros de altura e tudo mais ali, o que acontece? É como se o tempo parasse, é como se aqueles homens ali não estivessem dentro do tempo normal, o Cronos, né? Então, nessa atmosfera que nós vemos aqui, o tempo funciona, ok? E tem uma vibração em hertz, né, o nosso tempo. Então parece, eu já vi também estudioso dizer, que essa vibração mudou um pouco. Então, por isso que você entende, né, o tempo que aos nossos olhos passa-se como 24 horas, eles estão dizendo que passa-se como 16 horas, só que no nosso relógio, ele acelera e conta as 24 horas, por isso que as pessoas dos dias de hoje, estão dizendo, o tempo está passando tão rápido, né? Isso é um efeito realmente físico, que a ciência tem comprovado, porque a vibração do nosso tempo, ela tem mudado, mas no tempo de Deus, aonde Deus fica, não tem contagem de tempo, né? Não tem contagem de tempo. Então a eternidade, gente, para resumir, ela é muita coisa, e o nosso tempo de vida aqui, ó, um parênteses assim, ó, miudinho assim, ó, nós temos que fazer valer. Busque a Deus, honre a Deus, coloque a sua vida sobre a palavra de Deus. Quando você for tomar decisões, sabe o que você faz? Eu vou ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Por quê? Não é porque nós somos fanáticos não, amados, é porque qualquer pessoa de qualquer outra religião, até mesmo uma pessoa que segue uma dieta, ela vai ver, ó, vou ver o que o professor diz aqui, ó, eu vou ver o que o treinador, sei lá, diz, o que eu posso comer, o que não pode, não é assim? E imagina uma coisa que vai determinar para a sua eternidade, porque o inferno, ele é real, ninguém viu, mas ele é real. Depois eu prego um dia sobre o inferno e os seus efeitos, a sua localização e as pessoas que possivelmente podem estar lá e aqueles que já estão mesmo lá, mas não precisa ninguém que tenha ouvido o evangelho ir para o inferno, amém? Eu penso, se por um lado ir para o céu parece que é difícil, eu penso que por outro lado, para o céu é muito fácil. Coloca os teus olhos em Jesus, coloca a tua fé no Senhor Jesus, vai tomar uma decisão? Deixa eu ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Você procura, pesquisa, pergunta a alguém, não é difícil, e você vai marcar ali, e você vai orar e tomar aquela decisão. Isso significa que você está escolhendo colocar sua vida sobre a rocha. Deus vai te resguardar, Deus vai te proteger, Deus vai abençoar a obra das tuas mãos, você vai prosperar naquilo que Deus quer que você prospere, Deus vai renovar e restaurar a sua saúde, amado. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus não somente te quer com a sua alma salva. Agora eu sei que isso mexe na ferida de muitos pregadores, porque eu já vi pregador, eu não sei se para mim é bom, irmão, ele é bom porque alcança muita gente, mas se o cara não está dizendo, está pregando uma coisa contra o próprio livro que ele prega, ok?
Então, para mim, não vai ser bom. Se alguém diz que Deus não quer, para esses dias, Deus não quer curar mais. Mas aonde que está dizendo que Deus não quer curar mais? Então, é só você me mostrar o texto que diz que Deus não é como o Deus de antigamente. A palavra de Deus diz que Deus não muda, amados. O nosso Deus é todo poderoso. Se Deus fez coisas grandes e milagres e libertação na antiga lei, onde as coisas eram apertadas, quanto mais se nós acreditarmos pela fé no Filho de Deus, Deus não fará coisas grandes nas nossas vidas. Deus vai curar, vai restaurar e vai libertar, se nós colocarmos os nossos olhos nele nesses dias. Mas a questão é, a palavra de Deus está sendo pregada dessa forma, para que as pessoas possam acreditar e ter fé. Jesus mesmo disse, né, porventura, quando vier o Filho do Homem, olha esse versículo, eu termino, quando vier o Filho do Homem, ele encontrará fé na terra? Será que vai ter gente que vai estar acreditando? Deus é poderoso, Deus faz milagre. Irmão, mas você está na luta, irmão, mas eu continuo acreditando no poder de Deus. Deus vai dar a vitória, Deus está comigo, Deus está ajeitando as coisas, a vontade de Deus vai ser cumprida, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Rejeita o mundo, coloca os olhos em Jesus, e você vai ter fé. Quando Jesus voltar, nós seremos daqueles que vamos ser encontrados. Ah não, encontrei fé sim, encontrei fé na fonte da graça, encontrei fé na casa do Beto, encontrei fé na casa do pastor Davi, encontrei fé na casa daquele outro irmão, daquela irmã ali. Amém, amados? Se nós colocarmos as nossas vidas sobre a palavra de Deus. Então, o segundo efeito, vou começar a mensagem, viu? O segundo efeito de uma vida sobre a rocha é a interferência divina para curar e para te dar saúde e te livrar da morte precoce. Creia nisso e receba essa promessa de Deus para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Vamos dar um forte aplauso, louvor ao nome do Senhor, amados, nessa noite. Aleluia. Glórias e glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Fiquem de pé junto comigo agora e vamos orar. Amém? Glórias a Deus.